De volta com o Almanaque Católico, sempre partilhando coisas boas com você. Nosso objetivo é motivar você a viver a sua fé, a motivar você a confiar mais e mais na graça de Deus. E para isso aqui no Almanaque, nós sempre trazemos exemplos bonitos de pessoas que viveram a sua fé, que confiaram em Deus. E aí eu pergunto para você uma coisa, conhece a história de São Padre Pio? Amanhã é o dia dele. E nós fazemos questão de contar um pouquinho dessa história para você. História que com certeza nos aproxima de Deus. Que história bonita, que homem, que missionário profundo na fé. Padre Pio é padroeiro da comunidade Olhar Misericordioso no cuidado aos sacerdotes. Ele foi um frade e sacerdote católico italiano, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, elevado a santo pela Igreja Católica como São Padre Pio de Pietrelcina. No dia 23 de setembro, como eu já disse, amanhã celebramos sua festa litúrgica e por esse motivo nós vamos então acompanhar um pouco da sua história com uma matéria linda feita lá na Itália e nós vamos acompanhar juntos agora. É preciso calar e ter silêncio ao seu redor para poder ouvir a voz de Deus. Padre Pio foi um autêntico testemunho de Jesus Cristo aqui na Terra. Seu legado impactou multidões. Uma vida marcada pelos estigmas e devoção plena a Cristo. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, na cidade de Pietrelcina, uma comuna italiana pertencente à província de Benevento. Filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Núncio, agricultores humildes, Francesco era o quarto de 7 irmãos. A família de Padre Pio era uma família pobre. Efetivamente, eles não tinham muito, mas era considerada em Pietrelcina como uma família proprietária de terras, porque tinham uma casa de 3 metros quadrados, portanto muito pequena, e um pequeno espaço de terra. Isso lhes permitiram os bens necessários para sustentar a família. Para nós hoje pode não parecer nada, mas para eles era o bastante. Però già quello era tanto. Ele foi batizado no dia seguinte, na igreja de Sant'Anna, por Dom Nicola Antônio Orlando. Seus pais eram devotos de São Francisco de Assis e, por isso, recebeu não apenas seu nome, mas outros mistérios que só a fé poderia explicar. Tal como seu santo protetor, apesar de viver na área mais humilde de Pietrelcina, Francesco se considerava feliz por ter o mínimo necessário para viver. Era uma criança bastante sensível e espiritual. Já imaginou o que é para uma criança contemplar uma aparição divina? Relatos do próprio Padre Pio revelam que sua missão aqui na Terra se espelhava nos mistérios da vida de Cristo. Um fato extraordinário dividiu a história do pequeno Francesco. Ainda criança, ele teve o privilégio de contemplar, no altar, a manifestação do Sagrado Coração de Jesus. Desde então, sua vida se transformou para sempre. Os relatos dizem que ele teve um encontro pessoal com Jesus e com Maria. E ali ele começa, então, a sua devoção especialmente ao Sagrado Coração de Jesus. Durante toda a sua vida, ele busca se aproximar da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo, que é uma marca do carisma franciscano. O próprio Cristo colocou as mãos sobre a sua cabeça e o consagrou a uma vida de entrega e amor intenso pelas almas. Sem hesitar, Francesco confirmou sua vocação e selou seu destino. Desde então, passou a receber aparições de Nossa Senhora, que o visitou durante toda a sua vida. Além da Virgem, Francesco também tinha um relacionamento íntimo com seu anjo da guarda, que sempre o ajudou a desempenhar a missão que recebeu do Pai Eterno. No dia 10 de agosto de 1910, Francesco foi ordenado sacerdote na capela dos cônegos da Catedral de Benevento. Foi nesta casa que Padre Pio foi recebido por sua mãe para um jantar em comemoração à primeira missa que ele celebrou
4 dias depois da ordenação na igreja de Santa Maria dos Anjos. Cerca de um mês após essa celebração, Padre Pio recebeu a visita de Cristo, que imputou a ele seus estigmas. Era setembro de 1910 e, sob o olmo de Piana Romana, Padre Pio recebeu os primeiros estigmas. Padre Pio teve aqui em Pietrelcina os primeiros estigmas, como nós dizemos. Ele estava em oração, em Pina Romana, uma zona rural de Pietrelcina, onde os seus pais tinham uma pequena loja e um pequeno terreno. Enquanto ele rezava embaixo de uma árvore, teve os primeiros estigmas, teve seus buracos nas mãos. Tanto é que o médico Dr. Andrea Cordoni o visita e escreve um relatório dizendo que quando se tocava na palma das mãos do Padre Pio, se tocava nos próprios buracos. Premendo sul palmo di Padre Pio si toccavano, quindi erano dei veri e propri buchi. Mas se tinha medo que fosse uma doença contagiosa. Não se entendia que era um dom do Senhor. E então Padre Pio, que teve este estigma aqui em Pietrelcina, poderia desaparecer, de modo que as pessoas não se preocupavam. Mas limpando-se e lavando-se as mãos, aquelas marcas de sangue que saíam de suas feridas estão impressas nesta toalha de mãos que nós conservamos. Essas dores e marcas nas mãos e nos pés de Padre Pio foram os primeiros sinais dos estigmas que permaneceram invisíveis até 1918. Ele então se consolou com Dom Salvatore Panulo e juntos oraram para que Deus removesse os sinais externos. Deus atendeu seu pedido. Desde criança, Padre Pio era visitado por seres celestiais, seu anjo da guarda, Jesus e a Virgem Maria. Quando ainda não tinha discernimento dos mistérios que o cercavam, o pequeno Francesco, na sua ingenuidade, achava que todos podiam ver. Foi o que disse o menino à sua mãe. Durante muito tempo, Padre Pio foi acometido de diversas doenças e por isso permaneceu muito tempo em Pietrelcina, exilado numa torre. Era nessa torre que Padre Pio se recolhia para rezar e estudar enquanto se recuperava das doenças que o afligia. A torreta era um lugar onde Padre Pio, criança, estudava. Esta é a primeira recordação. A outra recordação é que nesta torreta, quando era um jovem sacerdote, ele começou a escrever as cartas ao seu diretor espiritual. Portanto, é o lugar que nos recorda o início do epistolário de Padre Pio. As cartas que ele habitualmente escrevia ao diretor espiritual, com frequência, estão conservadas até hoje. Era nos dias de sofrimento intenso que Padre Pio mais recebia o consolo e orientações de manifestações celestiais. Nesses períodos de martírio profundo, Padre Pio se alimentava unicamente da Eucaristia. Em 1915, Padre Pio foi convocado ao exército no distrito de Benevento e logo foi transferido para Nápoles. Sempre buscando obedecer à vontade do Pai, Padre Pio encarou com resignação. Contudo, sua doença por diversas vezes interrompeu seu desempenho. Isso era algo que ele absolutamente não queria fazer, porque não queria ter o rifle na mão para atirar em outro irmão, mesmo que ele fosse o inimigo. E felizmente podemos dizer que, portanto, nunca foi à guerra e foi reformado após 100 dias de serviço militar. E fu riformato dopo 100 giorni di servizio militare. Foi nesse período que os mistérios acerca de sua doença foram testados pela ciência dos homens. Padre Pio foi submetido a diversas consultas médicas e os diagnósticos traziam o mesmo resultado. Os médicos ficavam perplexos ao constatar os altos graus de febre. Sua temperatura era tão elevada que chegou a destruir o termômetro. Por essa razão, foi dispensado do serviço. Os médicos entraram em um consenso: deixá-lo morrer em paz em casa. Ao ser dispensado do exército, Padre Pio foi transferido para o mosteiro de Foggia.
Em fevereiro de 1916, Padre Pio sai de Petreutina rumo a Fódia para atender Rafaelina Cesare, que encontrava em Padre Pio seu fiel confessor. Padre Pio a encontrou durante seus últimos dias e viu sua alma ascender aos céus. Ela se ofereceu a Deus como mártir, em sacrifício vivo, para que Deus permitisse que Padre Pio pudesse ouvir confissões e, assim, abençoar muitas almas. Quanto mais se aproximava de Cristo, maior era a perseguição pelo diabo. Padre Pio ha sofferto veramente. Ele sofreu verdadeiramente as dores e foi espancado pelo diabo, pelo maligno. Tanto é que na batina que ele usava naquela noite existem marcas de sangue, agora um pouco desbotadas, mas são as marcas do seu sangue. Ele sofreu verdadeiramente, combateu uma batalha física com o diabo para salvar a alma dos pecadores. Salvare le anime dei peccatori. Sempre após sofrer esses ataques, Padre Pio se via consolado com êxtases e aparições de Jesus, a Virgem Maria, seu anjo da guarda, São Francisco e outros santos. Em 1916, a convite do padre Guardiano, Padre Pio chegou a San Giovanni Rotondo para uma curta temporada. Era paese San Giovanni Rotondo era uma cidade com vocação agrícola, mas principalmente com criação de gados, em particular de ovelhas. Também uma cidade que evoluiu bastante e sua história nos leva ao primeiro milênio, que, porém, nos últimos anos, atingiu um grande nível de pobreza e a privou de um hospital durante várias décadas. Digamos, uma típica cidade do sul da Itália, depois da unificação, portanto, onde não houve desenvolvimento e nem riqueza. E, portanto, precisava muito da atenção de alguém que cuidasse da coletividade. Prendesse cura della collettività. O convento ficava a cerca de 2 quilômetros da cidade e só era possível se chegar a cavalo. Lá existia uma pequena e rústica igreja do século XIV, dedicada a Santa Maria das Graças. Padre Pio trabalhou como auxiliar de um pároco por alguns dias. Durante a visita, aparentava uma melhora na saúde. O padre provincial viu isso com bons olhos e o convidou para retornar a San Giovanni Rotondo quando melhorasse. Ainda em 1916, Padre Pio retornou à cidade de forma definitiva e viu seu chamado se intensificar. Il ministero sacerdotale di Padre Pio coincide con la sua permanenza a San Giovanni Rotondo e quindi con la sua presenza. O ministério sacerdotal de Padre Pio coincide com sua permanência em San Giovanni Rotondo e, portanto, com a sua presença na velha igreja de Santa Maria delle Grazie, a igrejinha conventual, e depois de 1959, na nova igreja de Santa Maria delle Grazie, hoje santuário. Aqui Padre Pio celebrava a missa em cada manhã, quando as suas condições de saúde permitiam. Aqui, Padre Pio desenvolveu seu grande ministério no confessionário. Um ministério que se tornou o seu próprio martírio, porque ele transcorria como um soldado penitente, ou, nas suas palavras, para apaziguar os irmãos das amarras de Satanás, por meio do sacramento da reconciliação, até 16 horas por dia. Fino a 16 ore al giorno. A presença de Cristo na vida de Padre Pio passou a consumir sua existência espiritual e até mesmo física. Em agosto de 1918, avistou uma manifestação celeste e, em uma carta, ele relatou essa experiência. Dia 20 de setembro, após celebrar sua missa matinal, novamente a mesma aparição. Dessa vez, ele teve mãos, pés e os lados perfurados que pingavam sangue. Ele se arrastou em sua cela, onde, exausto, adormeceu. Quando despertou, foi consumido pelas dores das feridas. Novamente, ele tinha recebido os estigmas de Cristo e as marcas dessa vez permaneceram visíveis.